Olá, pessoal, tudo bem? Essa é a nossa aula do dia 29 de maio de 2020, da disciplina de Empresarial 3. O objetivo dessa aula e da próxima aula é que nós falemos de um tema que é importantíssimo para o direito empresarial, que são, na verdade, os títulos de crédito. Títulos de crédito que fazem parte da nossa vida e que carregam em si uma verdadeira história, que é muito importante que nós conheçamos um pouco para que nós possamos entender o porquê da existência desses papéis. Posso iniciar com essa observação, porque de fato nós estamos falando de papéis. Então, a atividade empresarial, como também muitos de vocês já tiveram a oportunidade de estudar, surgiu a partir do escambo e posteriormente foi evoluindo até ser considerada de fato a atividade econômica. Durante essa fase de escambo, o homem utilizava os próprios produtos como moeda. E, ao longo da história, essa moeda acabou ganhando outras formas e outras possibilidades. Por exemplo, o sal, a carne, já foram duas tentativas de meios de circulação, de serem utilizados inclusive como moedas. A palavra salário, por exemplo, que é algo que todo mundo gosta de receber, vem da palavra sal, considerando que era uma forma de pagamento. Passamos pelo período do metal, as moedas, enfim, tivemos vários momentos históricos até que chegou um momento em que as relações comerciais, elas cada vez mais se complexificaram e se percebeu a necessidade de estabelecer um mecanismo para propiciar as relações mercantis, inclusive no período em que esse indivíduo não dispusesse de moedas. E, nesse contexto, nasceu a figura jurídica do crédito. Olha aí, títulos de crédito e a palavra crédito. De onde vem essa palavra? A palavra crédito vem do italiano credere, que significa acreditar. Então, nós estamos falando de um papel, de um documento que vem justamente a partir desse princípio do acreditar. Eu acredito que este documento representa um valor. Daí a origem da palavra crédito e, por conseguinte, dos títulos de crédito. O crédito, nesse momento, tinha como elementos o tempo, que era concedido para o devedor satisfazer a obrigação, e a confiança, que era justamente a razão de ser do crédito, pois só se concedia crédito a quem se confiava. Porém, com o passar da história, com a evolução social, não era mais possível a verificação do elemento confiança pelo conhecimento físico entre o credor e o devedor, necessitando a inclusão de um terceiro elemento, que foi a materialização. E essa materialização é justamente o que nós vamos estudar. A materialização desse crédito, a materialização dessa confiança, que reúne aí esses três elementos. Olha aí no quadro, como vocês podem ver, tempo, confiança e materialização. Assim, se criou um instrumento físico representado por um pedaço de papel, que nós passaremos a chamar a partir de agora de cártula, para materializar a relação entre credor e devedor, permitindo-se dessa forma que o mesmo, antes de receber a moeda, o devedor pudesse praticar transações comerciais e serviços, honrando futuramente as obrigações previstas naquele título. E quais são as características desses títulos? Olha aí, eu fiz esse resuminho para vocês. No livro não está dessa forma, esse é um resumo que eu fiz aqui para a apresentação, que reúne justamente a característica e o correspondente significado. E a gente vai falar um pouquinho rapidamente sobre cada um deles. A primeira característica, e eu digo a vocês, isso aqui não é apenas por uma questão de mas vocês compreenderem essas características vão lhes ajudar, inclusive,
no futuro para a identificação até para a resolução de questões. A própria jurisprudência, ao decidir sobre determinado ponto, sobre determinada dúvida acerca dos títulos de crédito, volta muito a essas características para poder tomar essas decisões, certo? Portanto, é importantíssimo compreender cada uma dessas características. A primeira delas, eu já até falei um pouco, que é a questão de ser uma cártula, um pedaço de papel, uma materialização daquele tempo e daquela confiança. Portanto, os títulos de crédito devem ser materializados e, portanto, representados em um pedaço de papel denominado cártula. Isso nós vamos encontrar também no artigo 887 do Código Civil, ao se referir ao documento. Neste sentido, ele acaba indicando a necessidade de materialização do título de crédito. Portanto, ao falarmos da cartularidade, nós estamos falando da necessidade de termos este documento materializado. E a literalidade, o que é isso? Diz respeito ao conteúdo do título de crédito, ou seja, ao que nele está escrito, o que possui total valor em termos obrigacionais, afirmado também pelo artigo 887 do Código Civil. Essa literalidade, de certa forma, é representada pelo preenchimento dos campos constantes nos títulos de crédito, e esses campos, por sua vez, são ali estampados de acordo com os requisitos exigidos para cada título, de forma que o seu preenchimento é uma condição obrigatória de validade do título. Portanto, é primordial que o título esteja de fato preenchido. É claro que temos que separar a obrigação do título de crédito, já que o título é apenas um instrumento acessório da obrigação. Então, a invalidação do título por si só não coloca fim à existência da obrigação. Isso a gente vai encontrar no artigo 888, que diz o seguinte: a omissão de qualquer requisito que tire ao escrito a sua validade como título de crédito não implica a invalidade do negócio jurídico que lhe deu origem. O STJ também, com relação à ausência de algum requisito, decidiu, por meio da súmula 387 do STJ, que, preenchidos posteriormente pelo credor de boa-fé ante a cobrança do protesto, se houver esse preenchimento, não haverá a descaracterização do título, certo? E serve ainda a literalidade para suprir divergências entre o valor apresentado numericamente e o valor apresentado por extenso, pois se a literalidade prevalece, logo o escrito se sobrepõe ao valor apresentado numericamente. Por exemplo, se eu tenho um cheque e tem um valor lá numérico e tenho escrito outro valor, na dúvida, qual valor vai prevalecer? Vai prevalecer o valor que estiver escrito por extenso. Isso advém, olha aí, uma resolução de dúvida com base em uma dessas características. Isso se deve justamente à característica da literalidade. E aí vamos para a originalidade, que é o seguinte: como o título é um documento que representa uma obrigação originada em um negócio jurídico e a sua existência se deu justamente em observância ao princípio da segurança jurídica, a sua cobrança é só para preservar tal princípio se feita por meio de documento original. Portanto, necessário se faz que haja a originalidade do documento. Sendo assim, por exemplo, em ações judiciais, existe a necessidade da apresentação do documento digital. E aí a gente vai ver posteriormente, em outros tópicos, os processos digitais que fazem parte já da nossa vida. E, neste caso, de que forma nós vamos ter que lidar com essa característica da originalidade, certo? Posso lhes antecipar que o documento que é juntado nos autos, ele é uma representação do original. E o responsável pela juntada, no caso, o advogado ou advogada, acaba respondendo por essa característica, e se ele ou ela
apresentar um documento que não é uma representação da originalidade, pode inclusive responder, não apenas administrativamente perante o Tribunal de Ética, mas até, por exemplo, de forma criminal. Portanto, a originalidade não fica comprometida em virtude da virtualização dos processos. A circularidade, nos termos do artigo 893 do CC, a transferência do título de crédito implica a de todos os direitos que lhe são inerentes. Vamos lembrar daquele resgate histórico que nós fizemos no início. Por que surgiram os títulos de crédito? Porque havia necessidade de circulação. Então, não faz sentido falar de títulos de crédito sem falar de circularidade. E autonomia? A autonomia é a efetivação da característica da circularidade, já que diz respeito ao fato de o título se desprender das pessoas que originalmente faziam parte da obrigação, credor e devedor, importando nele apenas quem é o tomador, beneficiário do crédito e o sacador, responsável pelo pagamento. Ou seja, o título ele pode ser livremente negociado, ele tem autonomia, podendo inclusive envolver outras partes que não aqueles originalmente envolvidos naquele título de crédito. E aí vamos para a abstração. É o exercício do direito de crédito previsto no título, não dependendo do negócio que deu origem ao seu nascimento, podendo ser executado sem que se discuta a obrigação que originou. Ou seja, o que é que a gente está dizendo com isso? Eu tenho um título de crédito, e, por exemplo, vamos falar de um exemplo concreto que a gente vai estudar logo mais, o cheque. Eu tenho um cheque, passei um cheque para um terceiro, para uma pessoa. E essa pessoa passou para outra pessoa, para um terceiro. Esse terceiro que recebeu o meu cheque por meio do endosso, a gente vai estudar melhor isso posteriormente, ele entra com uma ação de execução contra mim. E aí, quando eu for intimada, eu posso chegar no processo e dizer, olha, essa pessoa não pode me cobrar porque não foi para ele que eu passei o cheque. Posso dizer isso? Não, não posso. Justamente por conta da característica da abstração, do exercício do direito de crédito, que independe do negócio original que culminou na expedição daquele título, certo? O título vai ser do portador, da pessoa que está com aquele documento que, por alguma razão, é agora o titular daquele crédito, ok? E aí vamos para a próxima característica, inoponibilidade das exceções de terceiros de boa-fé. Como os títulos de crédito nasceram para circular e são autônomos e abstratos, é certo que poderão ser executados por um terceiro que não guarda nenhuma relação com as partes que originalmente contraíram a obrigação. Então, o que podemos extrair dessa inoponibilidade das exceções? Nós estamos dizendo que, em razão do princípio da segurança jurídica, que deve nortear as relações consubstanciadas por meio dos títulos de crédito, nós podemos afirmar que, sabendo que os títulos eles devem circular, que eles são autônomos e abstratos, eles podem ser executados por um terceiro, como a gente disse, ao falar da própria característica da abstração. E este terceiro, ele não necessariamente precisa guardar nenhum tipo de relação com as partes que originalmente contraíram a obrigação. Este terceiro é um terceiro de boa fé. E, nos termos do artigo 916 do Código Civil, as exceções fundadas em relações do devedor com portadores precedentes somente poderão ser por ele opostas ao portador se este, ao adquirir o título, tiver agido de má fé. Ou seja, se o terceiro ele tiver agido de boa fé, a ele não é previsto nenhum tipo de exceção. Ele vai ter o direito de executar aquele título.